Farei agora a explicação da semana 2 do PET 6 do primeiro ano do ensino médio. Então, na última semana, vimos a data de Labor Thanksgiving Day, a date to honor workers, no caso do Japão. Então, vamos pensar nos trabalhadores dos mais diversos âmbitos com os quais você convive. De que forma prática você pode viver honoring workers diariamente? Você vai escrever 7 exemplos, um para cada dia da semana, para você não se esquecer. Então, você vai colocar honoring workers. Então, um para cada dia da semana. Exemplo, você pode agradecer e até mesmo elogiar padeiros e funcionários pelo atendimento, por terem ido verificar se já estava saindo pão quentinho e por terem respeitado seu lugar na fila, mesmo que um chegado tivesse vindo para a fila depois de você. Mesmo que sejam cumprimentos de atribuições de trabalho, que muitas vezes consideram ser obrigações que não devem ser agradecidas ou reconhecidas, é tão bom receber um atendimento e um serviço digno, não é mesmo? Agora é sua vez. Bom, na semana 1, observamos que a origem da celebração de Thanksgiving se deu nas festas da colheita, Harvest Festival, com uma economia baseada principalmente na agricultura. Desde a antiguidade, os povos ao redor do mundo celebravam a colheita, a coroação de todo um trabalho árduo, desgastante e cheio de incertezas. E medo de chuvas em excesso ou com menor incidência que o necessário. Pragas, fertilidade do solo, dentre outros fatores que foram parte, né, da preocupação cotidiana do agricultor e que continuam sendo, né, são preocupações que hoje em dia ainda está presente na vida aí dos agricultores. Harvest Festival or Thanksgiving. Today, Harvest Festival or Thanksgiving is celebrated every year, but just as in the case with Christmas and Easter, few people in the Western Hemisphere are aware of the true meaning of this custom. In a time when many people just go to the supermarket and buy whatever takes their fancy, it is not surprising that people don't seem to be aware of how much time and effort it takes to grow plants from the seed to the fruits, vegetables, and cereals they buy. Because nowadays all of these are available all year round. However, our ancestors knew what they were thankful for, which is why some forms of celebration have been held for millennia. At first, people made sacrifices to various gods and goddesses, often in the form of an animal which was killed for the purpose, or by living or even burning fruits, vegetables or cereals. Então, farei aí a tradução para vocês do texto, né? Então, Festival da Colheita ou Ação de Graças. Hoje, o Festival da Colheita, o Dia de Ação de Graças, é celebrado todos os anos, mas assim como no Natal e na Páscoa, poucas pessoas no hemisfério ocidental estão cientes do verdadeiro significado deste costume. Em uma época em que as pessoas, tem muitas pessoas, simplesmente vão ao supermercado e compram o que lhes agrada. No entanto, nossos ancestrais sabiam pelo que eles eram gratos. E é por isso que algumas formas de comemoração são realizadas há milênios. No início, então, as pessoas faziam sacrifícios a vários deuses e deusas, muitas vezes na forma de um animal que era morto para esse fim, ou mesmo queimando frutas, vegetais ou cereais. Então, eles podiam deixar em algum lugar essas frutas, verduras e cereais, ou eles queimavam, essas comidas para que chegasse mais rápido. Então, eles acreditavam que chegavam mais rápido aí aos céus. What is the relation established by the author between Thanksgiving, Christmas and Easter? Responda em inglês. Então, vocês vão responder em inglês. Qual a relação estabelecida pelo autor entre o Dia de Ação de Graças, o Natal e a Páscoa? Por que o autor afirma "It is not surprising that people don't seem to be aware"? Responda em português. Então, ele afirma que não é surpresa que as pessoas que não pareçam estar conscientes, do significado, então,
do Thanksgiving. Segundo o dicionário Michaelis, né, ancestrais são todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Você se lembra de todos aqueles que foram parte da formação do Brasil? Você vai relacionar abaixo os povos que nos constituíram. Então, olha só, ao falarmos sobre a festa da colheita, a raiz da atual celebração de Thanksgiving e sobre como os povos da antiguidade tinham como cultura festejar a safra, uma curiosidade pode naturalmente aparecer. Será que os povos que já viviam no Brasil possuem algum tipo de festa da colheita? Os nossos ancestrais, que em 1530 eram estimados em 1.500.000 indígenas, realizavam a festa da gratidão? O que aconteceu no percurso de nossa história que nos fez perder uma celebração tão nobre? O fomento da gratidão e tão valorizado ao redor do mundo? Onde foi parar a festa da colheita das muitas tribos indígenas do Brasil e por que não demos continuidade? Então, o texto a seguir é parte de nossa sessão História. Observando as imagens do texto e o título, quais aspectos da cultura brasileira o texto vai abordar? Então, vocês vão ver aí os aspectos do texto, as imagens. Então, Traditional June Festival celebrate bountiful harvests in Brazil. Traditional June festivals, the celebration of bountiful harvests in Brazil. Traditional dishes, bonfires, fireworks, and the colorful flapping flags hanging overhead out on the street are some of the elements making up the festivities collectively known throughout Brazil as Festas Juninas. Be it in a major city event, a fair next to a church, or a thatched tent outside a family's house, the celebration is often part of the festivities typically held in June, which have their roots in harvest rituals. The millennia-old festivity, however, was transformed over the course of the centuries, but remained a cultural manifestation of the ties between man and field. The Festa Junina is a celebration deeply rooted in Brazil culture, with food and as a key element of identity, says historian Morelli Abraão of the State University of Campinas, Unicamp. The festivities are more prominent in the north and northeast of the country. Professor Lourdes Macena, a scholar on popular traditions from the Federal Institute of Technological Education of Ceará, IFCA, maintains that the cultural expressions take up different forms from place to place. Much of the music and the writings are about the quentão. We don't drink it here in Ceará. We take the aluá, she said. Então, o aluá é quentão, wine-based and heavily spiced. The quentão brings warmth to June when winter begins in the southern hemisphere. The aluá, in turn, is indigenous in its origin and is often prepared with pineapple. Origins. According to Abraão, the Festas Juninas date back to the 12th century and originated from pagan festivities. The ancients believed that celebrations goddess Juno, seen as the protector of married births and women, would bring bountiful harvests. She remarked, the Roman Church started a process of assimilation connected then with the liturgical calendar. It's the summer solstice period in Europe, so it's strongly linked to sowing and harvesting, she added. When colonizers from Portugal and Jesuit priests landed here, they were confronted by indigenous traditions surrounding the preparation of the soil for agriculture.
which was also aimed at bringing bumper harvests. The Indians were also accustomed to holding festivals in this period, she went on to say. Professor Macena explains some of the regional difference in the Northeast. For instance, cultural roots are part and parcel with traditional cuisine: potato, cassava, yam. We use them all a lot. We then cooked roasted over a fire, she noted. There are also linguistic differences related to how corn, the key ingredient in many typical festa junina recipes, is prepared. The pudding called canjica in the northeast is known as curau in the southeast. The dessert referred to as canjica in the southeast is the mungunzá in the northeast states. There is also the pamonha, a dumpling that may be salty or sweet, which usually wrapped in corn husks. They are easily found across the country. Pessoal, aqui fala então sobre a festa junina, sobre as festas juninas, como elas são comemoradas aí across the country, no país, né? No país todo. Bom, farei então a tradução do texto para vocês. Bom, pratos tradicionais, fogueiras. Então, para começar, traditional June festivals, as tradicionais festas juninas celebram as abundantes colheitas no Brasil. Pratos tradicionais, fogueiras, fogos de artifício, as coloridas bandeirinhas penduradas no alto da rua são alguns dos elementos que compõem as festividades conhecidas coletivamente em todo o Brasil como festas juninas. Seja em um grande evento da cidade, uma feira ao lado de uma igreja ou uma tenda de palha fora da casa de uma família. A celebração costuma fazer parte das festividades tipicamente realizadas em junho, que têm suas raízes em rituais de colheita. A festa milenar, no entanto, foi se transformando ao longo dos séculos, mas permaneceu uma manifestação cultural dos laços entre o homem e o campo. A festa junina é uma celebração profundamente arraigada na cultura brasileira, tendo a comida como elemento fundamental de identidade, afirma o historiador Morelli Abraão, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. As festividades são mais marcantes nas regiões norte e nordeste do país. A professora Lourdes Macena, bolsista de tradições populares do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, IFCE, afirma que as expressões culturais assumem formas diferentes de um lugar para o outro. Muito da música e da escrita é sobre o quentão. Não bebemos aqui no Ceará, a gente bebe o aluá, diz ela. Então, o quentão ele é de base vínica, né, fortemente apimentada, ele tem vinho na composição de base vínica, a base dele é o vinho. O quentão traz calor até junho, quando começa o inverno no hemisfério sul. O aluá, por sua vez, é indígena em sua origem e costuma ser preparado com abacaxi. Origem. Segundo Abraão, as festas juninas datam do século XII e têm origens nas festas pagãs. Os antigos acreditavam que celebrar a deusa Juno, vista como protetora de casamentos, nascimentos e mulheres, traria colheitas abundantes, observou ela. A Igreja Romana, porém, não gostou dessas celebrações populares e iniciou um processo de assimilação, conectando-as com o calendário litúrgico. É o período do solstício de verão na Europa, por isso está fortemente ligado à semeadura e colheita, acrescentou ela. Quando aqui desembarcaram colonizadores de Portugal e padres jesuítas, foram confrontados com as tradições indígenas em torno da preparação do solo para a agricultura, que também visava trazer colheitas abundantes. Os índios também estavam acostumados a fazer festas nesse período, acrescentou ela. O professor Macena explica algumas das diferenças regionais. No Nordeste, por exemplo, as raízes culturais fazem parte da culinária tradicional, a batata, a mandioca, o inhame. Usamos muito, comemos cozidos, assados no fogo, observa ela.
Existem também diferenças linguísticas relacionadas ao modo como o milho, ingrediente-chave em muitas receitas típicas da festa junina, é preparado. O pudim chamado canjica no Nordeste é conhecido como curau no Sudeste. A sobremesa conhecida como canjica no Sudeste é o mungunzá nos estados nordestinos. Tem também a pamonha, um bolinho que pode ser salgado ou doce, geralmente embrulhado em palha de milho. Eles são facilmente encontrados em todo o país. Então, essa foi aí a leitura do texto das festas juninas. Continuando, após a leitura do texto, você vai identificar e vai escrever qual o assunto específico deste texto, né? Sobre o que ele fala. B. O que os índios faziam em junho no período da pré-colonização? Por que realizavam a festa? Qual relação se estabelece entre as festas da colheita indígena e o Thanksgiving? Observe as imagens e texto abaixo. Essa comemoração de Thanksgiving se refere a qual país? De acordo com as imagens, o que você pode dizer o que é feito nesse país? Então, another country that celebrates Thanksgiving by way of honor the harvest is Malaysia. They observe the Kaamatan Harvest Festival, which is celebrated the state of Sabah in Malaysia by the native ethnic Kadazan Duzons people for the month of May, culminating in a two-day public holiday that's celebrated throughout the country. Rice is very important in the Kadazan communities, and as such it's the main ingredient in dishes served during the festival. Rice wines are also made and widely consumed. There are numerous ritual ceremonies that take place during the month-long festival. The closing for the festival, the Humaboth ceremony, takes place on the last day of the month-long celebration. It's the liveliest ceremony filled with a ton of different games and activities, including traditional dance and song performances. Continuando, farei a tradução desse texto para vocês. Outro país que celebra o Dia de Ação de Graças como forma de homenagem à colheita é a Malásia. Eles observam o Festival da Colheita de Kaamatan, que é celebrado no estado de Sabah, ok? Na Malásia, é comemorado pelo povo da etnia Kadazan Dunsuns no mês de maio e culmina em um feriado de 2 dias que é celebrado em todo o país. O arroz é muito importante nas comunidades Kadazan Dunsum e, como tal, o arroz é o principal ingrediente dos pratos servidos durante o festival. Os vinhos de arroz também são produzidos e amplamente consumidos. Existem inúmeras cerimônias e rituais que acontecem durante o festival em um mês. A cerimônia de encerramento do festival, chamada de cerimônia do Humaboth, ocorre no último dia da celebração de um mês. É a cerimônia mais animada. É a cerimônia mais animada, né? Preenchida aí, né? Cheia de vários jogos e atividades diferentes, incluindo a dança tradicional, as danças tradicionais e apresentações musicais. Continuando, de acordo com o texto, né, número 7, de acordo com o texto, o evento Kaamatan Harvest Festival ocorre ao longo do mês de maio. Ele conta com a participação de todo o país? Então, você vai explicar. Which food is considered important in this community? How is the ingredient used to prepare this meal present along the celebrations? Responda em inglês. Então, qual comida aí é considerada mais importante por esta comunidade? Como é o ingrediente usado para preparar esta refeição presente durante as celebrações? Responda em inglês. Which food is considered important in Brazil and more specifically in Minas Gerais
And in your family, talk about breakfast, lunch and dinner. Então, olha só. Qual comida é considerada importante no Brasil e, mais especificamente, em Minas Gerais? E na sua família? Vamos falar, então, sobre café da manhã, breakfast, lunch, almoço and dinner, jantar. Então, temos aqui meatballs, que são bolinhas de carne, né? Pancakes, panquecas, pizza, rice, arroz, scrambled eggs, é o ovo mexido, sausage, salsicha, sandwich, sanduíche, salad, salada, soup, sopa, spaghetti, é o espaguete, né? Spaghetti, steak, bife, toast, aí a torrada. Example, in my family, we usually have bread and coffee for breakfast. In Brazil, we always have rice and beans for lunch. Sometimes we have soup for dinner. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Não quero que copie, não é para copiar, é para fazer o de vocês. Então, in my family, na minha família, nós geralmente temos pão e café pro breakfast, for breakfast, pro café da manhã. Então, vocês podem usar como exemplo. O que você tem aí na sua casa? O que em Minas, né, é comum de ter? Então, tá. In Brazil, we always have rice and beans for lunch. No Brasil, nós sempre temos arroz e feijão pro almoço. Mas e na sua família? Você também pode falar da sua família. O que vocês sempre têm? Ah, na minha família sempre tem que ter carne. Ah, na minha família sempre tem que ter vegetables, né? Vegetais. E aí fica por conta de vocês. Sometimes you have soup for dinner. Então, na família de quem escreveu, algumas vezes eles têm sopa para o jantar. Mas vocês podem escrever aí o que vocês têm para o jantar na família de vocês. Ou também das tradições de Minas, né? O que geralmente tem para o jantar. Então, sejam criativos, né? Ao escrever esse texto, né? Um textinho a respeito do café da manhã, almoço e jantar. Então, esta foi a explicação da semana 2 do PET 6 do primeiro ano do ensino médio.